Bom, você que está aqui nessa segunda parte, né, acompanhando essa entrevista, esse episódio com o Vi, e nesse momento a gente vai falar especificamente sobre tênis universitário, mas antes disso um pouquinho da nossa relação no tênis, né, o coaching do coach. E eu brinquei que ele foi meu patrocinador, mas não foi brincadeira, né? Não foi. Ele já me Queria que tivesse sido. Me patrocinou com raquete, meias, raqueteira, boné, muita coisa. E principalmente os primeiros passos, né? Os primeiros passos. Foi o coaching dos coachings aqui que deu as primeiras dicas, né? Foi um tempo engraçado. E acho que foi até que bem descontraído, né, Renan? Foi um tempo que assim, a gente não começou com expectativa nenhuma. Vamos ver onde que vai dar, vamos indo. Porque, para vocês que não sabem, eu vim do futebol, né? Eu tenho uma história no futebol e aí eu vim encontrar o tênis, na verdade, que através do Vi, né, que já jogava, fui assistir muito o Vi jogar campeonato, né? Por incrível que pareça, os que eu vi, ele nunca ganhou nenhum. Azar, né? Azar. Coincidência. Mas realmente, o tênis foi algo que eu conheci através dele, né? Então, muito do que eu vi do tênis foi através de como ele via o tênis, ele enxergava o tênis, né? A paixão que ele tinha pelo tênis, a intensidade que ele tinha, o carinho que ele tinha pelo tênis. E realmente ele me ensinou os meus primeiros passos, né? Ali foram muitas sextas-feiras à noite, lembra? Deixando as namoradas no carro, né? Deixando a Giovana no carro pra gente ficar batendo bola ali. E assim, tudo torto. E ele, não, leva jeito. Não, mas não, ele tá brincando. Ele levava jeito, sim. Ele levava. O Renan, como eu disse, dei aula aí por 11 anos. O Renan foi um dos meus melhores alunos. Olha, tá vendo? Tem um certo respeito ali. Mas foram os primeiros passos, ele deu realmente o primeiro empurrão e depois foi a questão da disciplina, né? Foi de correr atrás, foi de treinar. É até legal, né? O treinador não consegue fazer tudo sozinho. Vai muito também de cada pessoa. Então você aí que tá perdendo um jogo e quer botar a culpa no treinador, pode ser que você tenha meia razão. Né? Tem muita coisa aí que pode ser sim, alguma coisinha, um detalhe ou outro que o treinador poderia ter visto melhor, falado melhor, ensinado melhor. Mas muito é uma briga de nós mesmos, né? É uma briga que você tá ali, é só você e vai encarar esse desafio, vai tentar fazer. Então assim, por mais que, né, eu ensinei o Renan em muita coisa, principalmente no começo, todos os primeiros passos, o mérito é inteiro dele, porque foi ele que se esforçou, foi ele que estava lá, eu estava lá, eu falava, quer tentar, Renan? Se ele falasse que não, ótimo, para mim ia ser maravilhoso, eu ia lá, ia sair, entendeu? Ia fazer outra coisa, mas ele, não, vamos treinar. É a disciplina, é a força de vontade, tá lá na quadra, estava ouvindo. Ele poderia também, quando tá na quadra, talvez ter feito 1 ou 2 aulas, né? Não é pra mim e tal, não sei o que, mas não, gostou, foi ficando, foi querendo melhorar, sempre foi muito competitivo. Essa questão da competitividade é difícil, né? Muito competitivo, queria muito melhorar, queria muito entender, e essa fome, essa vontade de aprender, melhorar e tal, que faz você dar os passos corretos na direção correta. E é legal porque quando realmente o Vi começou a dar esses primeiros passos, e aí eu comecei a entrar nesse mundo do tênis, eu estava muito atrás. Né? Eu estava muito atrás do pessoal que eu convivia, dos professores que eu convivia, né? E o Vi realmente deu os primeiros passos, mas depois, né, eu tive contato com outros professores, assim, de brincar de bater bola. Assim, eu era, infelizmente, né, eu era o que perdia para todo mundo. E foi legal você falar dessa questão da competitividade, porque isso me impulsionava a treinar. Né? Então, assim, as dúvidas que eu tinha, as dificuldades que eu tinha, eu falava, pô, viu, essa bola não tá indo, pô, esse backhand é uma desgraça, não vai, né? Então, realmente, isso impulsionou a treinar, né? E, consequentemente, com muito treino, muito paredão sozinho, teve muitas sextas-feiras à tarde que era no paredão ali sozinho, 2 horas e meia de paredão. E é legal que o Vi falava assim, pô, Renan, tenta bater 50 forehands, se você errar 1, zera.
Cara, quantas vezes eu cheguei no 49, 48, errava e voltava desde o começo. 1, 2, 3. Isso foi dando consistência, isso foi dando muita resistência mental, né? Pô, cumpriu do forehand, vai pro backhand. E foram muitas tardes assim sozinho. E eu vim de um esporte coletivo. Né? O futebol é um esporte coletivo que, se você não está bem num dia bom, talvez tenha outros ali que estejam e que dá para enganar. Eles vão suprir essa carência. Exatamente. E o tênis não tem isso. O tênis é um esporte individual. Né? O tênis, você depende totalmente de você. Né? Se você não se motivar, se você não tentar lidar com as suas frustrações, com os seus sentimentos, né? Ter essa sede de querer evoluir ou de buscar um resultado, tirar forças de onde não tem, realmente ninguém vai fazer por você. Né? Não há treinador que faça por você, não há raquete, não há corda, não há investimento que faça você ganhar jogos. Realmente depende de você, né? Essas coisas te colocam numa situação, mas realmente ali dentro da quadra é você. Né? E o tênis tem essa parte, e realmente para mim foi um choque no tênis, essa questão individual do tênis. Essa questão de lidar com... é você. Isso realmente foi um choque e demorou muito tempo para virar essa chave. Por mais que eu estivesse evoluindo ali tecnicamente, essa parte do individualismo no tênis durante os jogos era muito difícil. Era muito difícil. Essa inconstância mental era muito grande no início e que foi passando realmente com o passar do tempo, dos meses, dos anos. Você criar realmente uma identidade, uma casca ali na sua cabeça, porque na minha cabeça eu sempre estava atrás. Então tem aquela coisa, putz, comecei depois. Comecei depois. Talvez você também passou por isso, né? Pô, comecei depois, não adianta. Comecei depois, eu nunca vou igualar. Nunca vou igualar. E realmente é disciplina, né? Essa disciplina mental de você se superar é muito difícil, mas o que pra nós que somos... Ele fala que eu sou competitivo, mas ele é igualzinho. Até em jogo de cartas, quando a gente vai jogar, a disputa é aqui, ó. É verdade, é sempre aqui. A disputa é aqui. Não sei quem que é pior. Pode perder pra qualquer um, mas aqui não. Aqui não pode perder. Mas realmente é isso que te dá sede, né? É isso que dá sede de querer evoluir, é isso que dá sede de treinar, né? E também faz parte. Né? Não há evolução se não tiver essa sede. A gente realmente entra num comodismo, mas vamos para um ponto muito legal, que é o tênis universitário. Você comentou aqui durante o nosso bate-papo que você, por um momento, quis ser profissional, e aí você encontrou dois caminhos ali, que o profissional realmente era muito difícil, mas teve amigos que migraram para o tênis universitário. Que ponto que você conheceu isso, o tênis universitário, e que momento isso virou uma realidade, uma possibilidade para você? Eu já tinha a vontade de migrar. Eu já tinha a vontade de talvez um dia sair do Brasil e ter oportunidade em outro país, né, Europa ou os Estados Unidos. Então eu já tinha essa certa vontade, e daí, como eu disse, nessa época eu estava na equipe de competição. E é meio usual, né? Nas equipes de competição sempre tem um ou outro, ou se não a equipe inteira, uma hora ou outra alguém vai. Então foi aí que eu comecei a ver, porque a equipe que eu já tinha daí trocado de uma equipe para outra, estava em outra equipe de competição da cidade, não aquela mais que eu tinha começado. E daí esse pessoal, os dois treinadores ali, já tinham feito tênis universitário e mandavam atletas para lá. Então foram algumas conversas com eles que começaram a criar essa vontade, e não só a vontade, como ver uma possibilidade de ir. Porque é legal deixar bem claro aqui que, assim, tem o ideal, né? O que é o ideal? Talvez você com seus 18 anos está indo. Eu lembrando, né, para quem assistiu outro vídeo, eu com 18 anos estava começando. Né? Então eu sempre comecei atrasado, comecei tarde, mas, né, quem tem algum objetivo, algum sonho, tem que persistir, tem que lutar, e se tiver essa constância, né, e lutar bem, a chance de conseguir é muito alta. E assim, eu já era um pouco mais velho, né, então quem for estudar um pouquinho mais sobre o tênis universitário americano vai ver que se você for jogar a liga lá que chama NCAA, você tem 3 divisões, né? Você tem o que a gente chama de D1, D2, D3. Divisão 1, Divisão 2, Divisão 3. A D1, você tem, para
para se inscrever, você tem ali uma certa idade máxima, uma idade limite, para você ficar elegível para jogar na faculdade. Porque senão o que acontece? Né? Normalmente os cursos aí são 4 anos de graduação e você tem que se formar, você pode jogar pelo time até acho que os 24. Então, para você ser um jogador D1, você não pode, por exemplo, se você entrar lá com 22, você só vai se formar depois de 4 anos. E como você só pode jogar até os 24, você só vai ter 2 anos elegível para jogar pelo time. Então, às vezes, não é interessante da faculdade te pegar, porque senão você vai jogar pouco tempo. Então, eles vão estar investindo em você, financeiramente inclusive, e você não vai jogar os 4 anos para eles, você vai jogar menos tempo. Então, assim, dentro das D1, é bom você realmente já tá ali planejadinho, né? Porque com 18, 19 anos ali, você já tem que estar aplicando para ir. No meu caso, né, eu já estava com um pouquinho mais de 20, então esquece D1. Eu poderia daí ir para uma D2, D3 ou NAIA, que é o NAIA, que é uma outra organização assim de torneios americanos, dentro das universidades. Então eu estava vendo as possibilidades que eu tinha. E, mesmo estando mais velho, né, eu já estava com quase 22 anos, ainda tinha portas abertas. Isso me deu muita esperança, né, porque não vou conseguir o profissional, estou longe do profissional, mas quem sabe uma bolsa fora do Brasil. Beleza. Anos antes eu já tinha feito escola de inglês, já tinha estudado, já tinha terminado o curso, mas começa daí além de quadra, né, além de você estar jogando bem, você tem que ter o nível de inglês muito bom. Então eu comecei daí a estudar o inglês, porque para quem tiver interessado aí, né, para quem tiver curiosidade, além de mostrar capacidade técnica de ser um atleta, né, ter bons rendimentos no tênis, você vai ter que mostrar seu nível de inglês. E também, se você for para algumas faculdades, é importante você entrar com o seu nível de conhecimento como se fosse um Enem. Então você vai ter 2 provas que você vai ter que prestar em inglês, né? O SAT, que é como se fosse o Enem, então é uma prova de conhecimentos gerais, cai como se fosse interpretação de texto e redação e matemática. E você tem a outra prova que é o TOEFL, né, que também é bem conhecido aí, que é um reconhecimento internacional do seu nível de inglês. Então eu comecei, a primeira coisa, quero tentar. Para tentar, o que eu tenho que estar fazendo, qual que é o nível que eu tenho que estar para conseguir? Bom, então eu preciso de nível de inglês. Então, paralelo aos treinos de quadra, né, eu comecei a estudar inglês. Então, primeira dica aí para quem tem vontade não perde tempo, já começa a correr atrás do inglês, que vai ser muito importante. Você não vai precisar, dependendo da faculdade que você for, você não precisa das melhores notas, né, as notas mais altas, mas você precisa ir bem. Então, e se você quer umas faculdades melhores, que nem eu te falei, as D1, que você tem que entrar enquanto é mais novo, a Ivy League, que são as faculdades mais nomeadas, Harvard está lá no meio e tal, essa você vai precisar de muita nota em todas essas provas e tem que estar jogando muito tênis. Então, assim, é o nível máximo que você pode ir. Mas eu não tinha esse nível todo, eu já não tinha idade, eu já não tinha um inglês tão impecável assim, e eu já não tinha nível de tênis, inglês e talvez conhecimentos gerais eu fosse relativamente bem. Mas o que eu quero dizer? Eu não era o candidato mais forte. Então, para você aí que, né, acha que você tem que ser o melhor em tudo, não necessariamente. De novo, força de vontade, persistência, acreditar. Eu vi a possibilidade e falei, tudo bem, eu não preciso ir para uma D1, posso ir para uma D3, né? Mas para isso eu preciso estudar inglês e tal. Aí comecei a estudar inglês, mais a fundo, específico para o TOEFL. E foi aí que eu comecei a focar, de fato, quais caminhos que eu tenho que ir. Tem agências que você pode contratar. Então, por exemplo, uma agência que você vai contratar vai ter, obviamente, um custo. Essa agência vai te ajudar com tudo. Ela desde de uma filmagem, porque assim, para um treinador lá nos Estados Unidos, saber o que ele está contratando ali para a faculdade,
que bolsa que ele vai dar, ele tem que saber o nível que você tem de tênis. Então, você não vai lá jogar, né? Não necessariamente você vai lá em loco, fazer uma viagem daqui para lá só para visitar e jogar lá. Você pode apresentar vídeos e resultados. Então, na minha época não tinha muito ranking internacional, assim, que você podia comprovar um nível internacional de tênis, mas você tinha os vídeos. Então, você podia gravar um vídeo e começava aí. Você gravava o vídeo, fazia as provas, então você tinha o vídeo que comprovava você jogando ali, tinha o seu nível de tênis. Você pegava as notas das provas, do SAT e do TOEFL, e você tinha um pacote. E daí você começava a aplicar para as faculdades. Essa aplicação para as faculdades e tudo mais, como eu disse, tem agências que fazem isso, que já tem vários contatos, que a chance de conseguir boas bolsas, boas universidades é maior, mas eu fiz tudo sozinho. Então eu fui lá, primeira coisa foi gravar meu vídeo. Quem me ajudou a gravar o vídeo? Renanzinho, entendeu? Renan Borges. Estávamos lá filmando, né? Foi umas 2 ou 3 vezes que a gente foi tentar filmar. Depois você coloca uma câmera, você aí que vai ainda ter essa experiência, você coloca uma câmera pra te filmar, parece que você não enxerga mais a bola, cara. Nossa, como é? Porque assim, você, na sua cabeça ali na quadra, é até legal, uma experiência divertida. Você tá, tem que jogar meu melhor tênis. Pro pessoal que tá vendo, né, que vai ver esse vídeo, nossa, fica impressionado. Aqui o Federer, o Nadal, o Djokovic, mas calma lá, né? Então você tem aquela pressão, então é bom tentar gravar aí algumas vezes para pegar os melhores takes, fazer edição. O Renan me ajudou em tudo, ajudou a filmar, ajudou a editar. Se quiser aí, procura meu nome na internet que vai ter meu vídeo no YouTube aí. Você vai ver que não era tudo aquilo. Então gravei meu vídeo, fiz a minha prova. Como eu já fazia universidade no Brasil, eu não fiz o SAT, que é o Enem. Como eu já fazia faculdade, eu ia fazer uma aplicação de transferência de universidade, então é diferente. Então eu tinha já minhas notas dos semestres que eu tinha cursado no Brasil. Então eu tinha as minhas notas, eu tinha o meu vídeo e eu tinha daí a minha nota de inglês no TOEFL. Peguei isso tudo, bolei lá um e-mail, fiz a faculdade americana, isso é muito legal da cultura deles. Eles se preocupam muito em saber quem é o Renan. Tá, você tá jogando muito tênis, legal, mas quem que é o Renan fora das quadras? Então eles querem muito saber quem que é a pessoa em si. Então é bom você tem que escrever um textinho sobre você, contando um pouco da sua história de vida, da onde você veio, seus sonhos, o que você faz, o que você já fez de legal, até caridade é importante. Eu ajudei em tal projeto social. São coisas legais que eles valorizam muito. Eles valorizam muito a pessoa como um todo. Virtudes, qualidades, né? A pessoa ser uma pessoa bondosa, uma pessoa, enfim, que ajuda o próximo, que tá uma pessoa inteligente, às vezes com boas notas, e não só o cara que é um baita de um atleta, só que só tem isso, né? Às vezes não tem outras qualidades aí, como ser humano. Mas, então é importante você contar um pouco da sua história. Eu juntei tudo isso, fiz a minha historinha ali, bem detalhada, e aí, outra coisa que é legal, eu não tinha os contatos que as agências tinham. O que eu fiz? Primeiro, americano é fissurado em ranking, tem que ter top disso, top daquilo. Se você procurar aí no Google algum ranking de melhores faculdades, você vai encontrar. Então o que eu fiz? Eu primeiro, e tem filtros, esses sites, isso naquela época, hoje em dia, cara, tem de tudo. Então eu filtrava, entrava num site que tinha quase todas as faculdades ali cadastradas, e eu filtrava por localidade, então eu escolhia mais ou menos onde eu achava que seria legal morar. Escolhia valores, porque você tem aí faculdades bem baratas, as estaduais e tal, é super baratinho nos Estados Unidos. E tem faculdades bem caras, então eu dava uma filtrada no preço. Uma faculdade que assim, se eu conseguir 50%, 60% de bolsa, eu acho que eu consigo pagar. Então eu filtrava por preço, filtrava tamanho, enfim, você tem vários filtros. Fiz um primeiro filtro, achei algumas universidades. Dos filtros que eu fiz, eu fechei em 10 faculdades. Aí eu fui no site de cada faculdade, fica a dica aí, quem tem que saber se virar. Eu fui lá no site de cada faculdade,
E tem a seção de atletas, né? A parte atlética da faculdade geralmente tem o link lá para você entrar. Eu fui no link da parte atlética da faculdade e você acha lá o e-mail e o telefone de cada treinador de cada um dos esportes. Peguei os e-mails de todos os treinadores das 10 faculdades, fiz o meu e-mailzinho padrão, com todo o textinho de quem eu era, o meu vídeo anexado no YouTube do meu jogo, minhas notas de prova. Mandei. Vamos ver. O não eu já tenho, né? O não eu já tenho, vamos ver o que dá. Pra minha surpresa, eu mandei num sábado ou num domingo. Até a sexta-feira, das 10 universidades que eu entrei em contato, 5 já tinham me retornado. E daí, pra mim, foi assim, emocionante num nível, assim, foi indescritível. Foi muito, muito legal. Porque, de novo, eu não era o melhor jogador, eu não era o melhor nível de inglês e nem o cara mais inteligente, né? Embora realmente as minhas notas na faculdade até então eram boas, mas não era o melhor candidato, disparado. E, das 10 faculdades que eu entrei em contato, 5 mostraram interesse, me responderam, fizeram algumas perguntas, né? Queriam me conhecer mais. Achei sensacional. E daí, troca de e-mail daqui, não sei o quê. Fui filtrando mais um pouquinho, fiquei com 2 opções. E foi muito legal, porque daí, vamos marcar, na época era o Skype, né? Vamos marcar uma conversa e tal. E, enfim, fomos aí, no fim eu acabei, as 2 me aceitaram, dessas 5, 2 que eu dei sequência, umas eu mesmo já falei, já agradeci e parei por ali, e segui com essas 2, que pareciam ser mais promissoras, dentro dos filtros que eu fiz e financeiramente falando também. E daí eu fui conversando com os treinadores e fechei com uma chama North Carolina Wesleyan College, na Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, e foi para lá que eu fui a primeira vez. E daí fiz as reuniões, né, e tudo deu certo, negociamos o bolso e tudo mais. Também fica a dica que nessa ocasião eu já era mais velho, eu já tinha 20 e tantos. Então eu consegui fazer tudo sozinho. Né? A gente deve ter aí muitos pais ou adolescentes que podem assistir a gente. Se você é adolescente, né, conte com seu pai e talvez ele vai preferir, né, que uma agência faça todas essas negociações e tudo mais. Eu, como já era um pouco mais velho, eu mesmo consegui fazer por mim mesmo. Né? Depois de aceito, né, começa uma papelada de documentos gigantesco e aí, meu amigo, Deus te abençoe, boa sorte. É muita coisa, é muito documento, tem que correr atrás de bastante coisa, mas você tem tempo para isso, vai fazendo com calma, que nada, né, nada que um Google Translate aí não ajude, ou enfim, não é também coisa que vai ser um empecilho. Só saiba que você vai ter bastante parte burocrática para fazer, correr atrás de visto também, depois a faculdade vai te entregar um documento lá, para você conseguir aplicar esse visto de estudante. E daí você vai lá no consulado, vai apresentar documento, enfim, aí começa essa parte, mas aí é um pouco mais automático, né? A questão é entrar na faculdade e conseguir a bolsa. E nesse ponto, você teve que realmente estudar o seu inglês. Sim. Você correu atrás, né, das faculdades, fez a sua seleção ali. E em paralelo a tudo isso, você estava treinando. Comendo a bola, cara. Treinando tênis. Precisava comer com farinha. Porque assim, você tá pra ir num universo desconhecido. Sim. Uma coisa é eu jogar com o pessoal da minha cidade e região aqui e ter um certo destaque. Outra coisa é eu estar concorrendo a uma vaga nos Estados Unidos com atletas do mundo inteiro. Porque quem manda lá, vamos chamar de currículo, né, para essas faculdades, não é só atleta do Brasil. Tem atletas do mundo inteiro, atletas da Europa, da Ásia, enfim, mundo inteiro, mundo afora, inclusive América do Sul, argentinos e enfim, outros países aqui, que também estão aplicando. Então, na minha cabeça estava assim, a concorrência é muito mais alta. E então eu estava treinando muito sério, muito dedicado, acho que foi uma das épocas que tudo vai a questão da motivação, assim como a gente conversou agora há pouco, né, o pessoal pode ver no outro vídeo, de estar jogando torneios te motiva a treinar, né? Ajuda você começar a enxergar as coisas de forma diferente. Saber que eu estava querendo ir para fora
e que eu já tava começando a negociar, cara, você pega uma vontade de, não, tem que melhorar, tem que dar meu melhor, e você vai embora, vai treinando. Bom, legal. E aí você teve essa conversa com o Skype, essa entrevista, digamos assim. E como é que foi? Foi com o treinador? Foi com o treinador. E aí, como é que foi? Foi emocionante, porque até então, assim, até é legal, vai dar outro vídeo. Meu inglês já estava um pouquinho ok, porque eu antes disso, eu também já consegui ir para os Estados Unidos, e eu tinha conseguido ir trabalhar num summer camp americano como professor de tênis. Então eu já tinha tido minhas primeiras conversas em inglês, eu já tinha tido, né, morado lá, na ocasião eu morei 3 meses, então eu já tinha uma experiência. Mas mesmo assim, né, sempre dá aquele nervosismo e tal, mas aí a conversa com o treinador, obviamente tudo em inglês, estava só eu e ele, mas foi super tranquilo. São gente como a gente, né, às vezes não sei o que passa na cabeça do adolescente ou das pessoas, mas você acha que vai ser, meu Deus do céu, só vai fazer pergunta difícil? Não, a pessoa tá lá para te conhecer, é um bate-papo, então ele não vai... e outra, não é exatamente uma entrevista de emprego. Ele quer criar um vínculo com você pra você ser atleta dele. Então é uma conversa descontraída, ele quer saber um pouquinho da sua rotina, o que você faz, né, coisas de torneio, algumas coisas mais assim. Geralmente um bate-papo realmente super tranquilo. Foi legal. E foi legal também que eu já gostei dele nessa primeira entrevista. Mas é muito importante, assim, você ter realmente essa conexão, esse vínculo com quem vai ser seu treinador. Então, quando eu tive essa entrevista, né, via Skype na época, e já gostei dele, sensacional. Porque daí, realmente, a vida é feita de, né, várias esferas, aí são várias coisas. Então, assim, a faculdade era legal, a cidade era legal, a bolsa parecia que ia ser legal, pelo que a gente já tinha tido uma conversa prévia. E o treinador era legal, então já começa, né, a caminhar para dar certo. Porque eu já também tive relatos de amigos que não se deram muito bem com os treinadores, então assim, não tiveram uma experiência legal, depois acabaram trocando de faculdade lá mesmo e tal, mas você criar esse vínculo às vezes já logo de cara, uma baita de uma sorte, uma coisa muito... Tem que agradecer porque não é sempre que acontece, né? Bom, legal. E aí, com certeza, nesse bate-papo ele te apresentou a faculdade, falou um pouco do time, né? Da competitividade que havia lá e tal. Mas e aí? Tudo certo? Documentação, fez a prova, foi aprovado, gostou de tudo. O dia do embarque, como é que foi? Essa aí eu acho que, independente de ir para jogar numa faculdade fora ou quem está indo para qualquer país, a despedida da família é o mais difícil. Porque esse é um ponto na equação que a gente não comentou aqui, mas é muito importante, né? Como eu comentei, eu vim do futebol e eu vim desse ramo competitivo. Eu comecei no tênis tarde, mas essa veia competitiva eu sempre tive. Então, assim, eu saí muito cedo de casa, né? Com 11 anos eu já comecei a morar fora, assim, aqui no Brasil, mas longe dos meus pais, com outros tantos meninos e tal. Então essa questão da competitividade vindo pro esporte, né? Mas essa despedida, como é que foi? Porque é um ponto na equação que é muito importante, né? Muito, muito importante, tanto é que a gente até vê às vezes pessoas voltando por conta da saudade, porque não está conseguindo ficar sozinho. Então assim, como eu disse aqui um pouquinho antes, foi legal que eu tive uma preparação antes, né? Que eu fui pro camp, fui a trabalho, e já tinha ficado 3 meses lá. Então já tinha dado para experimentar um pouquinho o que é estar em outro país, longe da família e tal. Então essa minha segunda ida, no caso, já não tem como falar que estava acostumado, porque isso acho que todas as vezes que vai é a mesma coisa. Só que já sabia o que esperar. Então eu já estava me sentindo um pouquinho preparado, mas se for fazer essa comparação com a primeira vez que eu fui mesmo, cara, é um processo que a família tem que passar junto. Não adianta só você estar preparado. Porque se sua mamãe, seu papai, seja lá, avô, vó, quem for que cuide de você, e você tem esse vínculo de morar na mesma casa, né? Cara, é difícil. É difícil porque
é uma despedida física que realmente não é igual um amigo que você não vê há meses, mas está na mesma cidade, você vai mandar um WhatsApp, ó, cara, é urgente, a gente precisa se ver. No mesmo dia vocês se encontram. Sim. Quando alguém está indo para outro país, já não é mais a mesma coisa. E aí vai entrar a questão fuso horário, vai entrar a questão de compatibilidade de horários para se falarem. Hoje em dia, graças a Deus, tecnologia, dá para, né, se ver, né, conversar, fazer uma videochamada, o que já ajuda, já ameniza. As mensagens instantâneas aí também já ajuda, porque o tempo todo você já pode estar trocando informação, mas vai chegar aquele horário no domingo, né, e você não vai ter sua família lá. Então, tudo isso já passa um pouco uma prévia na sua cabeça no momento da despedida e da sua família. Então é difícil, né? Sempre vai ter uns que choram. Eu sou um chorão, então eu choro. Mas faz parte. Também todos os lados ali acho que entendem que é por uma oportunidade única também. Quantos que conseguem, né, uma oportunidade dessa? Não são tantos. Então tem que vencer esse medo, essa barreira e ir pra cima. E aí, chegou nos Estados Unidos, né? Foi a conquista de um sonho, né? Teve que se abdicar de muita coisa, essa questão familiar, essa questão de amigos, né? Lá você começou uma vida do zero, né? Qual cidade você ficou? Aonde você ficou? Como foi o primeiro dia na faculdade? Eu fui para uma cidade chamada Rocky Mount, na Carolina do Norte. A faculdade, como eu falei, já era North Carolina Wesleyan College. E eu fiquei hospedado, e aí que tá uma coisa muito legal, esse mesmo treinador, né, ele tinha lá um quarto sobrando, e eu aluguei, pagava um valor ali mensal, mas aí eu fiquei na casa dele, que era a 3 quilômetros da faculdade. E foi uma experiência assim muito legal porque eu dividi o quarto com um russo. Então aí que começa as maluquices de morar fora, cara. Porque são experiências muito, assim, nunca imaginava na minha vida que eu iria conhecer e morar com um russo, né? Então foi muito engraçado, né? Um abraço aí pro Mark, se estiver me ouvindo, não vai estar. Mas, assim, fantástico. E daí, assim, dia da mudança, tal, cheguei pouquíssimos dias antes da aula começar, então tive acho que 3 dias para arrumar minhas coisas, ajeitar meu quarto, conhecer um pouquinho ali da cidade. O treinador já me levou para dar um tour ali na faculdade, mesmo sendo de final de semana. E daí as aulas começaram. E assim, aí é igual qualquer lugar, chega lá, tinha que saber onde que era a aula, onde eu ia ter, eu não tinha visto tudo ainda certinho, então fui me informando ali, viu onde que é o bloco tal, né, onde que é a sala tal, e fui indo, e é uma emoção assim, que por mim todo mundo tinha que ter uma experiência dessa na vida, é muito bom, porque é tudo novo, assim, não tem como comparar, você está num lugar totalmente novo, cultura nova, língua nova, pessoa, tudo novo. Então, assim, você tá absorvendo e vendo, querendo comparar tudo e aprender tudo ao mesmo tempo. É muito legal. Realmente é uma experiência muito gostosa, emocionante, é muito gostoso de ser vivido. Quem talvez tenha um espírito mais aventureiro, goste ainda mais, né? Mas eu acho que até para quem é mais na dele, é uma experiência legal. E assim, a minha experiência em si na faculdade foi fantástica, porque rapidinho me enturmei, não só com o pessoal, com a equipe do tênis, mas com pessoas na sala de aula. Você é brasileiro, meu, e tal, é muito legal, porque lá eles estão acostumados a receberem mais internacionais, não é aqui que só tem brasileiro, e você raramente vê alguma turma vindo passar alguma semana aí para fazer algum estudo, alguma coisa, mas lá é comum. Só que mesmo assim, não é sempre que acontece nem pra eles. Então, você que é o brasileiro, aí você fica, pessoal da faculdade, às vezes você nem conheceu, tem gente que te conhece porque você que é o brasileiro. Então é uma experiência muito gostosa, é muito legal. E você começa daí, né, óbvio, você que tá lá no meio deles, você começa a absorver e viver aquela parte cultural deles que, né, eu particularmente gosto muito, foi muito, muito, muito gostoso. Primeiro dia da equipe de treinamento.
O que vocês treinaram? Foi geralzão. Assim, ó, vamos lá. Primeiro dia foi dia de conhecer o time, fui apresentado pro time e aquela coisa meio se encontrar na cadeia alimentar. Você não sabe. Eu não sabia se ia ter só cara pro ou eu era já mesmo nessa ocasião, como eu disse, eu era o mais velho. Já cheguei sendo o mais velho. Mesmo o pessoal lá que estava no último ano do time, eu era mais velho. Então já tinha um certo respeito, sim, de ser o tiozão. Não sei se chegou nesse ponto, mas já era o mais velho. Então o pessoal já, não é... Tá acostumado a chegar atleta com 18 anos. Né? Cheguei mais velho. Então, assim, o primeiro foi conhecer o pessoal. Então, me apresentaram e já fomos pra quadra. E daí na quadra foi legal porque nesse dia foi... Na verdade, o primeiro mês inteiro quase foi... Treinava meninos e meninas juntos, tinha bastante quadra, então, nossa, todo mundo ia treinar de uma vez. E, cara, foi legal, porque foi uma oportunidade de começar. Não consegui bater bola com todo mundo no primeiro dia, mas já joguei ali com... Eu acho que o treinador me testou um pouco, porque realmente eu não sabia até que ponto ele estava me fazendo conhecer os outros, ou até que ponto também só ver no meu nível. Né? Então, eu meio que joguei com quase todo mundo ali, do time masculino. E foi legal, assim, o que foi também um pouco difícil, porque aqui no Brasil nós estamos muito acostumados a jogar no saibro. Né? Quase todos os lugares que você vai, as academias e tal, é saibro. Lá não. É muito incomum você ver uma quadra de saibro ou de hard truck, que é quase um saibro. Você vê mais a quadra de piso duro, né? Então, primeiro foi... também teve aquela, tem que acostumar de novo agora a jogar na quadra que não é saibro. Então também teve isso. E sendo bem sincero, já adiantando um pouco o que se seguiu tudo ali, a quadra era o único ponto, eu não falei que era tudo diferente, tudo novo, a quadra não. Então era um ponto que para nós, talvez como estrangeiros, né, numa terra ali que você não conhece, né, não tem nada familiar, a quadra é o ponto familiar. Então para mim era um momento de conforto. Era um momento que eu ia lá, não, aqui eu conheço. Aqui eu sei o que eu estou fazendo, aqui eu me senti em casa. Então era um momento muito confortável. Óbvio, tem querer mostrar o seu melhor tênis, querer, né, jogar no time principal, né, no line-up lá, ser talvez o raquete 1, enfim. Mas independente desse lado competitivo, era um momento quase que de paz para mim. Porque, aula tudo em inglês, coisa nova... pessoas novas, família nova, casa nova, tudo novo, mas a quadra não. A quadra era o momento que eu estava habituado. Legal. Então eu tinha essa sensação de conforto. Fala, atletas! E aí, tá gostando do bate-papo? Então deixa uma curtida nesse vídeo, deixa um comentário, compartilha com seus amigos. Nós aqui do Mais Tênis estamos trabalhando para trazer um conteúdo rico em informação, tá bom? Curte, deixa um comentário, compartilha com seus amigos, volta pro vídeo.